Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma dica aqui no nosso projeto 100 dicas para gabaritar matemática no seu vestibular. Eu sou o professor Indrel Casemiro e esta será a nossa dica de número 12. Uma dica aí também dentro da álgebra, dentro da parte elementar da nossa matemática. Fatoração, no caso aqui, fator comum. Muitas vezes podemos resolver problemas através de fatoração. Tem algumas expressões do segundo grau, por exemplo, que nós não precisamos ir até a fórmula de Bhaskara. Se eu souber fazer a fatoração, eu já resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau. Mas para isso, primeiro eu tenho que saber como fazer essa fatoração. Vamos lá, vem comigo aí. Uma fatoração, pessoal, nada mais, nada menos é do que transformar essa soma aqui numa multiplicação. Ou seja, eu vou transformar em fatores de uma multiplicação, por isso o nome fatorar. Então, beleza. Show de bola. A forma mais elementar aqui de representar uma fatoração do fator comum, também chamado de evidência, né? Porque aquele termo que aparece repetido, ele vai ficar em evidência, beleza? Uma representação para isso aí seria isso. AX mais BX é igual x, abre parênteses, A mais B. Por quê? Porque esse x ele está sendo distribuído tanto para o A quanto para o B e vai voltar a ser aquela soma original. Show de bola? Vamos aprender a fazer isso aqui. Primeiro de tudo, vamos pegar esse exemplinho aí, 3x mais 3y. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui é, cada termo que está separado por mais e por menos, ele vai ser chamado de termo, beleza? Cada um desses elementos que está separados por mais ou por menos será um termo, né? Se eu for tirar desse polinômio aí, ele é chamado de monômio. Ele é formado de uma parte coeficiente, uma parte literal, e essa parte literal pode ou não ter um expoente. No caso aí, o expoente dos dois equivale a 1. Mas o que você percebe? Cada um desses dois elementos aqui, o 3x e o 3y, que são os termos desse polinômio aí, eles são formados de uma parte numérica e uma parte literal, número. Quando eu multiplico um pelo outro, eles ficam grudadinhos formando aquele termo, aquele monômio. No caso, então, é uma multiplicação. 3x é uma multiplicação de 3 vezes x. E 3y é uma multiplicação de 3 vezes y. No caso, para esses dois elementos, eu tenho um fator que se repete. Qual é o fator comum? É o 3. Então, eu tenho o 3. Esse 3, que é o elemento que aparece, ele vai ser posto em evidência. Então, o que eu faço? Como é que eu faço isso, professor? Vem comigo, vem comigo. Coloca esse 3 aqui fora do parênteses, abre o parênteses, e dentro do parênteses você vai colocar aqueles elementos que sobraram. Então, aqueles fatores multiplicativos do 3. No primeiro elemento é o próprio x, e no segundo elemento é o y. Então, coloquei o 3 em evidência, a fatoração já está feita. Ah, professor, esse exemplo é muito fácil. Vamos fazer outro, então, vamos fazer outro. 2ax menos 3bx. Primeiro de tudo, identifico aquele elemento que é o que se repete, o x e o x. Ele está no mesmo grau, então eu não vou ter dificuldades a mais aqui. Coloco esse camarada em evidência, abro um parêntese. No primeiro termo que multiplica ele é o 2a, menos, porque no segundo termo, o que multiplica ele é o menos 3b. Então, não esquece do sinal aí para você não errar na hora de colocar em evidência. Beleza? Já vimos o caso normal, o caso com sinal. Vamos ver um casinho agora que tem algum expoente diferente aí para nós trabalharmos. Yx ao cubo mais zx. Beleza? O que se repete aqui? O x. Mas eu tenho o x ao cubo e eu tenho o x elevado à primeira potência, professor. Porque quando não aparece o expoente, eu sei que ele é o Espírito Santo aqui. Temos que ter fé que ele existe. É 1. Então, x elevado a 1. Eu vou colocar aqui fora o termo de menor grau entre os dois. Anote isso. Se eu tenho termos que se repetem, eu vou colocar em evidência aquele que tem um menor grau. E dentro do parênteses, eu vou colocar a complementação desse termo de menor grau. No caso, x ao cubo e x elevado a 1, quem fica fora é o x elevado a 1, o próprio x. Dentro do parêntese, no primeiro termo eu tenho o y e eu tenho o que falta para completar o cubo aqui, que no caso é x ao quadrado. Quando eu multiplicar o x pelo x ao quadrado, eu vou somar os expoentes.
1 mais 2 volta a ser o elemento yx ao cubo. Show de bola? No segundo elemento, o que multiplica o x é apenas o z. Então, vou colocar aqui dentro do parênteses apenas o z. Então, a forma fatorada aí, x, abre parênteses, yx ao quadrado mais z. Show de bola? Essa foi a nossa dica de hoje. Não perca a próxima, que também vamos falar um pouquinho sobre fatoração. Tchau, tchau!